Está na segunda semana de uma série de 3 semanas, numa série de mensagens chamada Tetris, e fizeram para mim, ou para nós, né, o púlpito mais legal da história das igrejas, não é verdade? Quem que acha que esse é o púlpito mais legal? Quem nunca jogou Tetris na vida, levanta a mão. Não fica constrangido. Nunca jogou Tetris na vida? Ok. Jogou, só não sabia que chamava isso, né? Tudo bem. Mas a gente resolveu chamar assim essa série para falar a respeito de algo que faz parte da nossa essência, da nossa estratégia como igreja e também como área mais, que são os nossos pequenos grupos. A gente chama carinhosamente de PGs. E mais do que se encontrar aqui no sábado à noite, a gente se encontra ao longo da semana em vários endereços na cidade, mais especificamente hoje em 26 endereços, como jovens da terceira igreja, espalhados por todo o Distrito Federal, como pequenos grupos. E no pequeno grupo a gente vive experiências que a gente não tem como viver aqui no sábado. E por isso é tão legal, e a gente incentiva você a fazer parte de um, se ainda não faz. E todos os anos a gente separa alguns sábados para falar a respeito disso, para te desafiar, te encorajar a fazer parte de um PG. Se você já é parte, para fazer você ficar ainda mais apaixonado pelo que você faz parte, para que você convide mais amigos, para que de repente, se Deus te desafiar nessa direção, você se disponha a ser um líder de um pequeno grupo, de repente abrir a sua casa, ou talvez na sua faculdade, no horário de intervalo. Semana retrasada, a Desse e eu estivemos lá na UNB, no campus de Ceilândia, para visitar. A Vitória está aqui, não sei se a Ana está aí hoje, mas meninas aqui da nossa igreja que fazem parte da liderança de um pequeno grupo que se reúne no intervalo, na hora do almoço, às sextas-feiras, não é isso? Lá no campus da UNB em Ceilândia, tinha lá uma galera assim, adorando a Jesus e ouvindo a palavra, compartilhando, orando uns com os outros, bem no centro daquele campus, todo mundo em volta olhando e vendo o impacto que eles têm causado lá. É incrível. Então parabéns pela iniciativa, meninas, e assim como elas, tem várias outras pessoas fazendo isso, abrindo sua casa, separando um tempo na sua universidade, no seu ambiente de trabalho. Também estive com a Mônica, que é uma das jovens aqui do Área Next, não sei se ela está por aí hoje, mas a Mônica começou um grupo no intervalo de trabalho dela, lá na Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente tem procuradores da Fazenda Nacional entre nós, o negócio é alto nível. E aí ela abriu lá um pequeno grupo junto com algumas amigas também cristãs, e isso tem se espalhado, e agora já estão falando em multiplicação. Imagina, multiplicar um PG que funciona na hora do almoço, dentro de uma sala de reuniões na Procuradoria da Fazenda Nacional. Não é sensacional isso? E eu estive lá com elas na semana passada, foi um tempo muito especial também. A coisa está se multiplicando, se espalhando, e a gente tem muita alegria nisso, porque não se trata só de um número, ou de números que vão crescendo, mas atrás de cada número há uma história, há um nome para cada número, há uma pessoa envolvida em cada grupo, em cada reunião, em cada encontro que a gente faz. Mais e mais pessoas são acolhidas, como nós falamos semana passada, ouvimos as histórias de algumas pessoas que foram acolhidas no ambiente do pequeno grupo, e passam a viver uma experiência única que você não encontra em nenhum outro lugar, a não ser na igreja de Jesus, que é a experiência de viver em comunhão. A gente que é de igreja, eu me incluo nesse grupo, a gente gosta muito dessa palavra, comunhão. E você que talvez não seja de igreja, você nunca ouviu falar nisso, talvez se você tenha a experiência de ter frequentado igreja católica, de repente ainda frequenta igrejas católicas, você se lembre de uma experiência na sua vida, talvez na sua infância, início de adolescência, da primeira comunhão, não é verdade? Na igreja católica costuma-se falar desse termo para se referir à primeira vez que uma pessoa participa do que nós costumamos chamar de ceia, né? De um momento em que, como igreja, nos lembramos de algo que Jesus Cristo fez e ensinou para que nós fizéssemos também, em que nós tomamos um pão, infelizmente geralmente é um pedacinho desse tamanho assim, no máximo, a gente sai com fome, né? Mas enfim, você pode comer em casa antes ou depois, e, calma, não fique muito animado, eu ainda tenho água aqui, não vou terminar a mensagem um pouco mais alterado hoje, mas ou vinho ou suco de uva, representando o vinho, elementos que foram instituídos por Jesus como símbolos de algo que Ele fez por nós, não apenas simbolicamente, mas de fato e de verdade. Jesus não estabeleceu um símbolo para se referir a algo que Ele fez simbolicamente. Jesus estabeleceu um símbolo para nos lembrar de algo que Ele fez efetivamente. O pão e o vinho nos lembram do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e esse é o valor de vivermos em comunhão.
esse foi o preço que precisou ser pago para que nós pudéssemos viver essa experiência, que nós que somos de igreja, muitos de vocês aqui têm essa experiência de já serem parte de uma igreja, dessa ou de outra, costumamos chamar de comunhão. Crente, ou cristãos, ou evangélicos, ou como você queira se designar, ou chamar essas pessoas, talvez nós, que somos de igreja, a gente gosta muito de falar em comunhão, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente fala em comunhão, a gente quer dizer, na verdade, churrasco. Não é verdade? É ou não é? Quando fala assim, a gente vai ter um evento de comunhão, obviamente a gente está falando de comida, galera, é verdade, a gente precisa reconhecer isso, não há como fugir do inevitável, a gente gosta de comer pra caramba, é um negócio impressionante, e eu me incluo nesse grupo, obviamente, né, mas é impressionante que quando a gente pensa nessa palavra comunhão, naturalmente nós somos induzidos a pensar em eventos, em atividades, em reuniões, em programas, em que comida é parte essencial da programação. E sabe, e não tem nada de errado com isso. Na verdade, um dos significados da palavra comunhão é esse mesmo. O significado da palavra comunhão é ter em comum. É ter em comum. O quê? Tudo. É a comida em comum que você reparte, que você partilha com outras pessoas. E isso gera um vínculo tão forte, não é verdade? Não há um poder especial quando você está compartilhando um lanche, uma refeição com alguém. Aquele almoço de família, em que às vezes você briga mais do que faz qualquer outra coisa, e briga porque o outro derramou na toalha. Eu sempre levo bronca porque eu derramo na toalha as coisas. Minha mãe sempre briga comigo, minha irmã olha para mim e fala, nossa, de novo, tipo, você não aprendeu até hoje. E eu derramo suco de uva, obviamente, né, na mesa com a toalha branca. Você nunca derrama, tipo, água de coco, que é um negócio que, né, passaria bem, assim, tranquilo. Não, você derrama um suco de uva, você derrama, né, aquela ketchup, aquele negócio que não sai, que mancha, que fica feio. Sou eu, é a minha vida. Mas o fato é que isso é muito bom. Partilhar a mesa, partilhar comida, partilhar momentos de alegria, de diversão. A gente pensa no churrasco, porque talvez para o brasileiro, ou para a nossa cultura, seja um símbolo mesmo dessa descontração, dessa leveza que é da nossa cultura, de estar junto, de jogar bola, de rir, de contar piada, sabe, de comer uma carne juntos, de tomar uma Coca-Cola, e isso é bom, isso é parte fundamental da vida. Mas sabe de uma coisa? Qualquer pessoa pode experimentar isso. Não é necessário ser um cristão para fazer um churrasco com os amigos. Não é necessário ter uma experiência com Jesus para ter amigos, para andar junto de outras pessoas. Qualquer pessoa pode experimentar isso. Talvez você até tenha uma experiência diferente. Você que viveu em igreja, que cresceu no ambiente de igreja, tenha a sensação de que você tem menos amigos, de que você experimenta menos disso do que outras pessoas que de repente não têm a mesma fé que você tem. Não significa, comunhão não está restrito, o significado dessa expressão não está restrito a ter amigos, ou a gastar tempo com esses amigos, mas isso é parte fundamental do que significa ter comunhão. Mas sabe, eu queria te convidar para olhar para um momento da história de Jesus, um dos momentos mais marcantes, um dos momentos finais e decisivos na história de Jesus, em que ele nos ensinou de fato o que significa comunhão, e mais do que isso, ele nos mostrou quanto custa viver em comunhão, porque se você, como eu, cresceu no ambiente de igreja, é bem provável que você já tenha de alguma maneira banalizado isso, sabe quando alguma coisa já é tão comum, tão frequente na sua vida que você passa a não dar mais valor? Porque você sempre teve, você não sabe nem como é viver sem isso, aí você para de perceber o valor. É aquela velha história de que a gente só valoriza quando perde, não é verdade? Quando você não tem, aí você percebe, puxa, faz falta, era bom ter. Eu sempre tive, eu nunca nem percebi talvez o valor disso, mas o fato é que deixar de ter agora me incomoda. E sabe, Jesus, no momento mais talvez difícil, tenso da sua vida e da sua caminhada, ao longo daqueles 3 anos de ministério com seus apóstolos, seus discípulos, chega um momento em que ele está prestes a ser traído. E era costume dos judeus celebrarem a Páscoa, a festa da Páscoa, uma festa que a gente celebra até hoje, mas hoje com um significado diferente do que havia naquela época para eles. Para eles a Páscoa era a celebração da saída do Egito, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, do retorno à terra prometida. Para nós, hoje a Páscoa significa lembrarmos da ressurreição de Jesus, sua morte, sua ressurreição, a nossa libertação
da nossa escravidão espiritual. A Páscoa ganhou esse novo sentido. Mas até aquele momento, celebravam a Páscoa como essa memória do que havia acontecido lá no passado, quando Deus, de uma maneira extraordinária, libertou o povo da escravidão no Egito. E Jesus tinha o costume de, também nessa data especial, reunir-se com seus amigos, os amigos mais próximos, aqueles 12 que ele escolheu para primeiro andarem com ele, serem seus discípulos e seus apóstolos. E ele tinha esse costume de se reunir então com eles e celebrar a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa celebravam comendo, claro, né? Porque é uma tradição antiga. E nessa cena, nós estamos diante da cena, a cena célebre da última ceia. Isso virou quadro, isso virou algo que marcou realmente a história. Quando você pensa em última ceia, você, mesmo que não seja muito conectado com a igreja, você tem aquela imagem mental de uma mesa baixa e aqueles homens sentados ao chão, em volta daquela mesa, e Jesus ao centro, e diante dele pão, diante dele cálice. E eu quero que você tente entrar nesse ambiente comigo hoje. Eu quero que você tente mergulhar nessa história e imaginar o coração de Jesus e imaginar o coração daqueles homens que até aquele instante não tinham entendido ainda o que estava prestes a acontecer. Jesus já havia falado com eles a respeito da sua morte, da necessidade de se entregar por eles, de morrer. Inclusive tinha falado a respeito da sua ressurreição. Portanto, eles tinham motivos, talvez, para estarem aflitos, mas eles já tinham também a promessa da esperança. Eles sabiam, a partir das palavras de Jesus, que Jesus morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas aquilo ainda não havia feito sentido para eles. Eles não tinham compreendido exatamente o que aquilo significava. E então chega a Páscoa, chega o momento da ceia. E eles preparam tudo, Jesus está à mesa com eles, e nós entramos então em Lucas 22. E o texto diz que quando chegou a hora, aquela hora preparada, aquela hora esperada, Jesus sentou à mesa com os apóstolos, e Judas ainda fazia parte do grupo, e ele declara: vocês não fazem ideia, eu estou lendo na versão A Mensagem, vocês não fazem ideia de quanto eu desejei comer esta ceia com vocês. Isso me impressiona muito, sabe por quê? Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus sabia o que o aguardava. Jesus tinha todos os motivos para chutar o balde, para ir fazer outra coisa. De repente ele poderia ocupar o tempo dele de outra maneira, mas ele escolhe estar com as pessoas com quem ele gastou aqueles 3 anos, os seus amigos mais próximos, que longe de serem pessoas perfeitas como nós às vezes imaginamos, porque se tornaram santos na nossa cultura cristã hoje em dia, nós nos referimos a eles quase como pessoas intocáveis, pessoas perfeitas, mas eram longe de serem perfeitas. Pedro com tantas falhas, Tomé com a sua incredulidade, Pedro muito impulsivo, Tiago e João, irmãos que estavam muito mais interessados no status e no poder de estarem perto do rei dos reis, do que em qualquer outra coisa, queriam sentar um à direita, um à esquerda de Jesus, até chamaram a mãe deles para pedir isso para Jesus, negócio, uma cena meio ridícula. Sem falar Judas, o cara que andou com ele 3 anos e então o traiu, na hora mais difícil. Jesus sabia quem eles eram, Jesus sabia inclusive o que estava por acontecer e sabia através de quem iria acontecer. Ele sabia que Judas, estando ali com ele à mesa, em instantes o trairia, mas ainda assim ele diz: olha, vocês não imaginam o quanto eu quis, o quanto eu desejei estar com vocês nesse momento. Eu quero estar com vocês, eu quero estar perto de vocês, eu quero estar junto de vocês, nesse meu último momento de partir o pão, de tomar o cálice com vocês. Ele diz: antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Jesus sempre teve muito claro qual era a sua missão. Jesus sabia o que o aguardava, sabia que não era pouca coisa, sabia que havia grande sofrimento envolvido, mas o seu último desejo é estar com seus amigos. E ele diz assim: olha, essa será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Mais uma vez ele deixa claro para eles o que está por vir. É a última vez que eu vou participar desse momento com vocês. Então ele toma o cálice na mão, e ele abençoa e diz: olha, tomem e distribuam entre vocês. E depois ele diz que não beberei o vinho até que outra vez venha o reino de Deus.
outra vez até que venha o reino de Deus. Depois ele toma o pão. Não sei se parecia com esse, mas ele toma um pão, abençoa, parte, distribui entre os discípulos e diz a eles: isto é o meu corpo dado por vocês, comam-no em memória de mim. Sabe, para a gente que cresceu acostumado com o símbolo, talvez você não tenha crescido no ambiente de igreja, nem seja acostumado com o símbolo, talvez para você ainda não seja muito claro, e eu vou me esforçar nos minutos que restam a tentar explicar melhor para você o que significa isso, mas para muitos de nós que cresceram acostumados com o símbolo, acostumados a, de repente, uma vez por mês, ou dependendo de como a sua igreja faz isso, 2 vezes por mês, todo domingo, uma vez a cada, não sei com qual rotina você foi acostumado a fazer isso, mas talvez para você, olhar para um pedaço de pão, como esse ou qualquer outro, olhar para uma pequena tacinha, um pequeno cálice de vinho ou suco de uva, tenha se tornado ao longo do tempo uma mera prática religiosa, sabe? Olhar para isso, talvez para você hoje já nem tenha mais tanto significado. Ok, você lembra que isso de alguma maneira tem a ver com Jesus, você se lembra que faz isso por causa de Jesus, mas você come esse pão, você toma um suco ou um vinho e segue a sua vida. E talvez para você que não é acostumado com isso, você olhe e diga: coisa maluca, será que eles acham mesmo que esse pão, que esse suco de alguma maneira os conecta com Jesus? Será que eles acham que isso se transforma? E há quem pense assim, nós respeitamos quem pensa assim, mas será que eles pensam que isso se transforma de uma maneira extraordinária no corpo e no sangue de Jesus? Sabe, mais do que tentar te convencer do que nós acreditamos, ou explicar para você a importância disso, eu quero que você tente entrar na cena. Jesus pegou as coisas mais comuns, as coisas mais corriqueiras que aquelas pessoas estavam acostumadas, pessoas simples, pescadores na sua maioria, acostumadas a comer pão, uma comida barata, simples, que alimentava, acostumados a beber vinho na cultura judaica. E Jesus pega esses elementos e apresenta para eles e diz: olha, eu não sei se eu tenho uma maneira mais clara de explicar isso para vocês, então eu vou explicar dessa maneira. O que eu estou partindo hoje é mais do que pão. Sabe, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é mais do que alimento, é mais do que algo que vocês podem se alimentar nesse instante, daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas talvez, terem fome novamente. Não é só pão, não é só vinho, mas é o meu corpo. Vocês vão entender isso daqui a alguns instantes, quando eu for preso e mais quando eu for crucificado, e quando vocês então finalmente virem o meu corpo sem vida, sendo sepultado. Mas eu quero ensinar para vocês, olha, eu estou me entregando. Por favor, não imaginem que eu fui vítima de uma cilada, que eu fui vítima de uma traição. Sim, eu serei traído, mas não se trata de algo que estão fazendo comigo, trata-se da minha disposição de me entregar. Isto é o meu corpo, dado por vocês. O que isso significa para mim hoje, o que significa para você hoje? Imaginar que Jesus fez isso por mim, fez isso por você. Que a graça dele foi tão grande que ele não simplesmente permitiu que nós tivéssemos um caminho para estarmos juntos, mas ele teve plena consciência do preço que esse caminho demandaria para ser aberto, o preço da sua própria vida. E ele diz: esse é o meu corpo, e ele é dado, ele é entregue voluntariamente por vocês, comam-no em memória de mim. E depois ele faz o mesmo com o cálice, após a ceia, dizendo: obrigado, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E sabe, eu fiquei pensando um pouco nisso, e isso tem um significado muito profundo. A gente poderia falar muito tempo sobre isso, não é a intenção hoje. Pensar que há uma nova aliança envolvida no que Jesus fez. Aquele povo estava acostumado a uma aliança com Deus baseada em regras, baseada em mérito. Se eles se esforçassem e cumprissem todas as regras, seriam aceitos. Se não, seriam rejeitados.
E Jesus estabelece uma nova aliança baseada não nos méritos nossos, mas na sua graça, unicamente na sua graça, em se dar por nós. Mas o que mais chamou a minha atenção, pensando nesse texto durante essa semana, para compartilhar com vocês, foi essa expressão, derramado. Sabe por quê? Porque eu me lembrei de quando eu derramo o suco na mesa, na toalha branca. Eu me lembrei da sensação de desperdício. Às vezes era suco, às vezes era algo um pouco mais caro do que suco. Mas de qualquer maneira era desperdício. Não havia como retomar aquilo. E geralmente essa palavra derramar tem esse significado mesmo. Quando você derrama alguma coisa, não há como tomar de volta. Não há outra reação a não ser dizer, puxa, que desperdício. Que pena que eu derramei isso. E talvez você pense, pastor, mas isso não faz sentido, porque Jesus derramou o sangue dele por mim. Mas é exatamente isso que eu quero te dizer hoje. E não se ofenda, porque derramou por mim também. Mas conhecendo quem eu sou, eu posso te afirmar, tinha tudo para ser um grande desperdício. Por quê? Porque tomar o que há de mais valioso, o sangue do próprio Deus feito gente, feito homem, encarnado, e derramar por alguém como eu. Se você for sincero e honesto bastante consigo mesmo, você vai provavelmente chegar à mesma conclusão que eu. Por quê? Porque derramar em meu favor. Sabe, isso é só suco de uva, mas não dá uma agonia? Não, peraí, não faz isso. É só suco. Mas foi o sangue dele, derramado por mim e por você, até a última gota. Até já não restar mais sangue e ele ter o seu lado perfurado e o que sai é água. E ele diz, foi por vocês. Foi por vocês. Eu sei que vocês não merecem, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês, eu sei o que vocês vão fazer comigo, eu sei quão distantes de mim vocês vão caminhar em alguns momentos, eu sei quantas vezes vocês vão pecar contra mim, quantas vezes vocês vão me machucar, eu sei que eu estou indo à cruz por causa justamente dos pecados de vocês, mas é por vocês. Sabe, e depois, o texto de Paulo aos Coríntios, Paulo complementa essa ideia, depois de narrar essa cena, ele diz que Jesus deixou para nós essa orientação, façam isso para se lembrarem de mim, para se lembrarem de mim, mas como esquecer? Como esquecer quem fez isso por mim, por você? O impressionante é que eu às vezes esqueço. Você pode se escandalizar com isso e dizer, você é pastor. É verdade. Não é que eu me esqueço intelectualmente, sabe? Não é que um dia eu acordo e fico tentando lembrar o que foi mesmo que Jesus fez por mim. Não é esse tipo de esquecimento. Mas eu vivo como se isso fosse algo banal. Eu vivo como se isso fosse a coisa mais comum, mais normal. E aí às vezes eu preciso me lembrar. Às vezes eu preciso que alguém me lembre. É só pão, é só suco, mas me ajuda a lembrar. E ele sabia disso, e por isso ele disse, sabe de uma coisa, quando vocês estiverem juntos, gastem tempo sim, fazendo coisas divertidas, comendo, se divertindo, contando histórias, isso é maravilhoso, e Jesus era um cara assim, ele adorava estar com seus amigos, não só para falar coisas sérias e importantes, mas para se divertir com eles, para simplesmente estar com eles. Mas ele disse, numa hora ou outra, num momento ou outro, quando vocês estiverem juntos,
Se eu puder pedir alguma coisa para vocês, deixa eu pedir uma coisa. Partam o pão, repartam o cálice e façam isso para vocês não se esquecerem, para vocês se lembrarem de mim. E sabe, quando nós participamos desse momento como igreja, talvez você nunca participou, talvez você nem se sinta pronto para participar, e nesse caso, às vezes é até melhor esperar um pouco mesmo, porque a Bíblia nos convida a isso, a entendermos primeiro antes de participarmos, porque o significado disso é realmente profundo. Mas o meu desejo para você hoje é te convidar a lembrar. Sabe, quando nós estamos juntos, e você pensa, o que isso tem a ver com um pequeno grupo? É porque é muito fácil a gente se esquecer do valor do que nós temos, ou podemos ter. É muito fácil nós nos esquecermos do quanto custou para nós termos o que temos, vivermos juntos, estarmos juntos. O valor de estarmos juntos é o valor pago por nós quando nós não tínhamos valor algum. Esse é o valor. Foi isso que custou. Custou a vida dele. Custou o corpo e o sangue dele. É só pão, é só suco, mas nos lembra desse valor. E sabe, ele derramou por mim, ele derramou por você, ele partiu seu corpo por mim, partiu por você. O convite dele é: lembre-se, valorize isso. Quando vocês estiverem juntos, vivam juntos intensamente e lembrem-se o preço que foi pago para que vocês pudessem viver assim. A gente não precisa mais andar sozinho. A gente pode estar num ambiente em que pessoas completamente diferentes de mim, de você, são aceitas, são amadas, encontram seu lugar, encontram sua casa, sua família, amigos, peças diferentes se encaixando, porque cada um tem consciência de que o valor pago para que aquilo fosse possível excede muito, muito, muito qualquer tipo de capricho, preferência, gosto. Não vou muito com a cara dele, ok, mas o sangue foi derramado por ele, como foi por mim. Eu não combino muito com ele, sabe, eu não vou muito com as piadas dele. Se fosse por isso, eu nunca teria um pequeno grupo, muito menos pregaria aqui. Mas algumas pessoas meio sem noção escolheram me amar e me aceitar como eu sou. Foi derramado por mim e por você, e o valor eu não quero esquecer, eu não posso esquecer. É por isso que eu quero te convidar nessa noite a se lembrar